Olá, sejam muito bem-vindos ao Link Summit Fenatran. Hoje, damos início a um novo momento de uma das maiores marcas da Ridge Exhibitions. A plataforma Link passa a ampliar a oferta de conexões e negócios para o mercado de transporte rodoviário de carga e logística, por meio de um calendário de ações digitais. Conteúdo e negócios. Esses são os pilares da Rota Digital, que a Ana Paula, gerente da Fenatran, vai detalhar na sequência. É importante destacar que essa iniciativa está 100% alinhada com tudo o que a Ridge Exhibitions apresenta de soluções para diversas indústrias, seja com ferramentas digitais ou nas nossas feiras presenciais. Somos tradicionalmente reconhecidos por promover as maiores feiras e eventos do Brasil e por sermos especialistas no relacionamento entre expositores e visitantes. A nossa missão continua a ser a conexão entre esses dois públicos, agora de maneira constante, unindo as feiras anuais e bienais às soluções digitais. As nossas plataformas entregam conteúdo, relacionamento e negócios, mas não mais apenas durante 5 dias por ano. A nova Ridge Exhibitions promove relação constante durante 365 dias, integrando o mundo físico ao mundo digital. A Rota Digital Fenatran é o exemplo mais recente do que estamos fazendo, do nosso novo jeito de promover negócios, seja no face-to-face ou no digital. Aproveitem o conteúdo de hoje, façam negócios e vamos juntos nessa nova rota. É com você, Ana. Obrigada, Beline. Boa tarde a todos. Estou muito feliz em realizar o primeiro evento da Rota Digital Fenatran, o Link Summit, com o patrocínio da Cummins. Nele, grandes nomes do mercado irão discutir sobre temas de extrema relevância, gerando muito conhecimento e, principalmente, negócios. E essa será uma constante a partir de hoje para a comunidade Fenatran. Sim, uma das maiores marcas do mundo para o setor de transporte e logística começa hoje um relacionamento contínuo por meio de ferramentas digitais, formato que não pode ficar de fora de qualquer interação hoje em dia. Pela Rota Digital, levaremos conteúdo, posicionamento e negócios para esta comunidade reunida na Fenatran. O Link Summit de hoje traz macrotemas do setor para o centro da discussão e abre todo esse calendário que, nos próximos meses, contará com eventos mais verticalizados, como o próximo em julho, especificamente sobre frotas. Ainda teremos outras ações, como o Test Drive Virtual Interativo, quando, já agora no próximo mês, você poderá viver de forma digital uma experiência imersiva em 360 graus, quando se sentirá dirigindo os mais modernos caminhões das grandes montadoras do país, como a DAF. Imperdível, né? Tudo isso no nosso site fenatran.com.br. E como grandes mestres de todo esse show de conteúdo que virá a seguir com o nosso entrevistado Vander Costa, presidente da CNT, temos o Fred Carvalho e o Marcelo Fontana, que vão recepcioná-lo e conduzir esse rico debate que programamos para vocês. Muito obrigada e um ótimo evento a todos. Fred, é com você. Boa tarde. Obrigado por estar presente, Vander. Fico muito feliz e eu acho que todos os internautas também. E eu acho que a gente só pode começar a falar sobre coisas da CNT, sobre os projetos da CNT, sobre as dificuldades do setor de transportes, depois de ouvir e assistir esse maravilhoso filme com Lima Duarte, patrocinado pela CNT, uma das coisas mais bonitas, em que ele fala um pouco sobre a questão de vida. Por favor, o filme Maio Amarelo. O momento exige respeito e responsabilidade que as nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta. Muitas vezes nem percebemos que o que estamos fazendo pode causar riscos para quem está ao lado. As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito,
servem para proteger você e a sociedade. Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Fazer o que é certo traz paz e tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021. Parabéns, Wander. Parabéns pela decisão de apoiar tão importante campanha. Eu gostaria de, neste momento, pedir ao Wander para fazer uma exposição pequena, uma síntese do que de importante a CNT tem feito nos últimos tempos. Por favor, Wander. Boa tarde a todos. Agradeço o convite para participar desse painel de encerramento da Fenatran Summit. Cumprimento os colegas apresentadores do painel, Fred Carvalho, Marcelo Fontana, Chico Pelúcio, toda a equipe por trás da realização deste relevante evento. Saúdo a todos que estão assistindo aqui pela transmissão. O sistema CNT, SESC, Senat e ITEREG trabalha para defender os interesses do transportador, das empresas de transportes do Brasil, seja no legislativo, no executivo e no judiciário. Além disso, a CNT, a Casa do Transporte, sempre busca oferecer apoio e gerar conhecimento para a maioria das atividades transportadoras no Brasil. A atuação nossa aqui em Brasília tem sido intensa nos três poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário, sempre defendendo o transportador de forma geral e, no caso específico do assunto hoje, o transportador rodoviário de cargas. Convido a todos a acompanhar 2 vídeos rápidos com a síntese do trabalho da CNT nos últimos anos. Observe. A cada momento, em todos os lugares, produtos e pessoas estão sendo transportados de um lugar a outro. O transporte abastece, conecta e leva as coisas até você. A CNT representa esse setor. São mais de 200 mil empresas e de 2 milhões de trabalhadores. Gente que é atendida diariamente pelo SESC Senat. E gestores que são aperfeiçoados com recursos inovadores pelo ITL. É assim que o setor conduz o seu caminho, rumo a um futuro com ainda mais qualidade, segurança e inovação para você. Na vida, existem vários tipos de pessoas, dentre elas as que idealizam e as que fazem. No transporte, não basta idealizar, por isso, somos do time que faz. Fizemos o SESC Senat bater recordes de atendimentos. Fizemos com que o SESC Senat estivesse ainda mais perto das empresas e dos trabalhadores, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Fizemos um trabalho inédito para defender e manter o transporte fortalecido, mitigando os efeitos de uma pandemia para o setor e, mesmo com os impactos de uma medida provisória que tanto nos preocupou, para garantir qualificação e cuidados aos transportadores. O crescimento e a valorização do transporte brasileiro sempre fizeram parte do trabalho do SESC Senat. Mas, por aqui, não basta só falar, é preciso mostrar. Trabalhamos para convencer o Executivo de que a contribuição para o Sistema S deve continuar para possibilitar a formação de obra qualificada necessária ao desenvolvimento sustentável da economia brasileira. Atingimos recorde de atendimentos, expandimos a atuação e oferecemos novos serviços em novos formatos. Em 2 anos, foram quase 22 milhões de atendimentos, expansão e modernização da rede física em todo o Brasil, expansão e inovação dos serviços ofertados para um SESC Senat sem fronteiras, que chegue a trabalhadores onde quer que estejam, e capacitação avançada para gestores do transporte. E tudo isso com equilíbrio financeiro. A crise econômica, agravada pela crise de saúde e pelo corte na arrecadação do Sistema S, fez a arrecadação do SESC Senat cair quase 17% entre 2019 e 2020, enquanto a diferença do saldo em caixa do SESC Senat entre março de 2019 e março de 2021 foi de 15,5%. São tantos feitos,
que nem parece que vivemos tudo isso em apenas 2 anos. Fizemos história, seguimos mais fortes, determinados e cheios de novas ideias para inovar o setor transportador. Se fomos capazes de tudo isso em uma época tão difícil, imagine tudo que poderemos fazer nos próximos anos, juntos, pelo transporte e pelo Brasil. Bela apresentação. Agora, uma primeira pergunta. A gente tem de pensar que apoiar movimentos como o Maio Amarelo, fazer esse tipo de divulgação, que já vem há alguns anos do Observatório Nacional de Segurança, eu acho uma coisa extremamente importante. Mas, de prático, nas estradas, o que hoje você acha que a gente poderia fazer? Programa de renovação de frota, fiscalização anual dos veículos, né? Aquela inspeção técnica veicular. O que a gente tem de fazer? O que a CNT poderia fazer no sentido de uma maior efetividade para a gente conseguir realmente reduzir o número de acidentes, mortos e feridos nas estradas brasileiras? Você não consegue reduzir os acidentes, eliminar mortes com uma única ação. De forma objetiva e prática, o que o sistema CNT, CF-SENAC mais pode fazer e tem fazendo é treinar motorista, qualificar o motorista. Nós temos 156 unidades do CF-SENAC, hoje todas elas com simulador de direção, e desenvolvemos na pandemia também muitos treinamentos por EAD. Então, a qualificação do motorista, ela faz parte dos tripés que pode reduzir e até mesmo eliminar os acidentes. Diretamente, então, a nossa ação vai nesse sentido, oferecer de forma ampla para todos os motoristas do setor de transporte a qualificação para poder dirigir com segurança. E essa segurança vem aliado um lado positivo para o empresário, que é a economia de combustível. Uma direção segura, ao mesmo tempo ela é defensiva e ela é econômica, trazendo vantagem para os dois tripés principais, a redução de acidente e a redução de emissão de poluentes. Mas isso não é suficiente. Você tem que, junto com o treinamento de motorista, você tem que fazer a manutenção preventiva do veículo e, se juntar a isso o terceiro tripé, que é o respeito à legislação vigente, você consegue fazer com que a redução seja significativa, e temos diversos exemplos de quem segue isso com rigor, elimina os acidentes por culpa do nosso motorista, ficando o risco para terceiros. Quando eu falo em respeitar a legislação, você tem que respeitar principalmente a legislação que fala que controla a velocidade do veículo, e a legislação que fala que tem que ter o respeito à capacidade do veículo. Você controlando a velocidade, dando manutenção preventiva e treinando motoristas, a gente pode reduzir em muito a quantidade de sinistralidade. Trabalhamos em todos esses pontos junto aos poderes constituídos, tanto o executivo quanto o legislativo, porque é um anseio dos transportadores com quem a gente tem tido contato. Um detalhe, a gente tanto fala de fiscalização, de lei de balança, de renovação de frotas. Eu vivo na estrada, né? Querendo sim ou não, eu vivo na estrada, porque eu tenho apartamento em São Paulo, eu moro em Itupeva, eu vivo entre Jundiaí e São Paulo o tempo inteiro, e vai a Guarulhos visitar a NTC, que, aliás, Francisco Pelúcio, presidente da NTC, está aqui, daqui a pouco está entrando a imagem dele no ar também. Ele veio para prestigiar esse evento de encerramento tão importante dentro do Summit Fenatran. Mas, dentro de tudo isso, eu me lembro, quando moleque, eu era, toda hora, 18 a 25 anos, eu era parado pela Polícia Rodoviária de São Paulo, eu era parado pela Polícia Rodoviária Federal. Olha, eu conto nos dedos, nos últimos 30 anos, quantas vezes me pararam, e eu não saio da estrada. Eu dirijo com cuidado, não dirijo com excesso, etc, etc. Mas sempre tinha aquela paradinha que dava. Não dão mais paradinha. Então, o que eu sinto é que hoje a gente não tem tanto fiscalização como tinha antigamente. Era muito forte a fiscalização. E hoje eu sinto, de alguma maneira, meio correndo de
não é tão fiscalizado. Você olha o carro na frente, você que não é técnico, você fala, esse carro não poderia estar na estrada, esse caminhão não tem condição de estar na estrada. E continua trafegando, normal. Como é que você vê isso? Como é que a gente poderia fazer uma fiscalização mais forte no sentido de realmente a gente preservar vidas e evitar acidentes? Fred, a sua impressão é fruto da realidade. Realmente, eu também sou da estrada, viajo com frequência de automóvel, e quando comecei a dirigir, ainda na década de 80, a quantidade de vezes que era parado pelo policial rodoviário era muito maior do que hoje. Eu não tenho lembrança de quando é que eu fui parado na última blitz. Então, qual que é a alternativa? Tem duas alternativas. A primeira é a fiscalização pelo meio eletrônico. Hoje você já tem câmeras com eficiência, tem radar de alta eficiência, e acredito que nas novas rodovias, nesse programa lançado pelo governo federal na semana passada, vai passar a permitir isso, a fiscalização eletrônica, e fazer com que a abordagem pelo policial seja feita só com aquele cuja a infração já foi caracterizada e registrada. Mas, para mim, pessoalmente, eu acho que a mais eficiente e a mais importante fiscalização é a autofiscalização. Realmente a gente vê veículos em excesso de velocidade, até mesmo sem nenhuma condição de segurança de ir para as estradas. Mas nós, como empresários, podemos usar até da tecnologia disponível no mercado para fazer uma autofiscalização. Os caminhões hoje têm rastreador, tem uma telemetria muito eficiente. Conheci isso na Fenatrans antiga, onde poderíamos fazer presencialmente. E hoje você pode parametrizar a velocidade com dois aspectos importantes. Primeiro, a velocidade legal, que é aquela que é permitida para o veículo, e obrigar, fazer com que o seu motorista siga as velocidades de segurança. E a outra é a velocidade compatível com o local de trânsito. Muitas vezes, uma estrada optimizada para andar 110 por hora, mas tem uma curva que você não pode passar por mais de 60. Hoje você pode fazer cercas eletrônicas e orientar o seu motorista a fazer uma velocidade compatível. Isso reduz acidentes. Os empresários conscientes, que conheço no nosso setor, não são poucos, são muitos, aplicam isso na frota e faz com que a atividade seja até mais rentável. Porque um caminhão acidentado é um caminhão que vai ficar parado por um período, vai ter a despesa de recuperação. Então, o trabalho também da CNT, através do ITL, é de formar e conscientizar o empresário que ele deve ter boas práticas para poder fazer com que a empresa dele tenha sustentabilidade econômica. Um detalhe, o Marcelo deve ter uma pergunta aí para você, falando sobre esse projeto novo do governo, esse programa aí dos gigantes. Fala, Marcelo, por favor. A questão das liberalidades do programa Gigantes do Asfalto, a questão da lei da balança, já começaram a provocar conflitos, né, entre os concessionários de rodovias, né, Wander? E como abordar esse assunto, como resolver? Acho que temos que resolver da forma técnica, né? Porque o pessoal das concessionárias já estão pensando em pedir um reequilíbrio econômico financeiro em função do maior desgaste nas rodovias. A gente tem defendido, e já a CNT está procurando contratar estudos técnicos para verificar qual é o real impacto de permitir o excesso de peso por eixo, não permitindo que tenha excesso de peso bruto total. Até para questionar os ouvintes, né? Se eu estou mantendo o peso bruto total respeitado na lei da balança, que a lei não permite exceder esse peso bruto total, se eu tenho excesso de peso no eixo, vou ter menos peso no outro. Quer dizer, o eixo que está com menos peso vai provocar menos impacto do que o eixo que está com sobrepeso. E esse não foi um projeto que teve um trabalho muito intenso da CNT, mas é uma reivindicação de diversos setores que nós representamos. Existe a carga itinerante, que acontece é interessante falar, né? O caminhão sai da empresa equilibrado com peso bruto, peso por eixo, onde você vai descarregando, você vai tirando peso, você passa a ter excesso de peso no eixo dianteiro, porque tirou da parte traseira do veículo. Será que esse impacto é respeitado sempre, você é até redundante, respeitado o peso bruto, a capacidade máxima de tração do veículo, se eu tirar a carga dele sobre o eixo dianteiro, vai trazer um impacto tão grande, assim que justifica um reequilíbrio econômico-financeiro? A última vez que eles pediram, em função da pandemia,
a CNT apresentou na audiência pública números que indicam que houve uma redução no tráfego de veículos e caminhões no começo da pandemia, por 3 meses do ano passado, e hoje a gente já tem um tráfego 4% superior, e o que vai ficar pelos próximos anos, alguns 20 anos, aumentando a arrecadação acima daquela expectativa. Há que ter equilíbrio econômico e financeiro nesse caso. Então, a proposta que a CNT faz é contratar arquitetos de engenharia de pavimentação, junto com quem produz os nossos veículos também, e fazer uma resposta que seja mais técnica e para trazer, se tiver que ter equilíbrio econômico financeiro, seja aquele necessário pelo desgaste prematuro. Entendemos também que isso tem período de vigência previsto de 2 anos. Vamos aguardar os acontecimentos para depois avaliar qual que vai ser os reflexos disso. É uma demanda de parte do nosso setor, principalmente a carga fracionada que faz a distribuição, que paga excesso por eixo, muitas vezes com a capacidade com 10%, 20% menor do que o peso bruto permitido pela legislação. É um bom assunto, vamos ver o que acontece. É um assunto realmente muito bom, tanto que eu faço uma pergunta para o Francisco Pelúcio, presidente da NTC, até para participar com a gente. Francisco, que eu me lembre, a época que eu chefiava a sucursal do Transporte Moderno no Rio de Janeiro, em Priscas Eras, né, eu fiquei lá praticamente 10 anos, eu entrevistava muito um senhor, um técnico brilhante, chamado Moacir Berman. Vocês devem lembrar, tanto o Wander quanto o Francisco. E ele dizia, Fred, a gente não mantém uma lei da balança de 10 toneladas por eixo e 5 na frente, porque é uma brincadeirinha. A gente mantém isso basicamente porque a gente precisa preservar as obras de arte que a gente tem, as chamadas pontes, viadutos, a gente tem que preservar isso. E elas foram construídas para suportar um X de peso. A gente não pode imaginar que pode, pura e simplesmente, mudar a tonelagem sem antes fazer os devidos reforços, caso possíveis, certo? Nas chamadas pontes e viadutos. Ou seja, nós construímos uma Dutra, construímos uma BR, tudo baseado nisso. Agora, vão alterar. Nos últimos 10 anos, a gente assistiu uma escalada fantástica de 45 para 60, de 60 para 72. O que antigamente precisava de licenças especiais, não precisa mais. Numas estradas, quando você fala trafegar um caminhão, uma composição bitrem, carregada até a alma, você fala, é uma coisa. Agora, quando você pega em serra, vê uma dessas composições descendo, você fala, vai ser difícil segurar e vai ser difícil fazer a curva. Uma pergunta, aí sai o novo projeto do governo dizendo que vamos ser mais liberais, né? Vamos agora subir para 12,5. O que significa, no seu entender? É possível ou é impossível? O governo está liberal demais ou a economia chama por isso, a gente obrigatoriamente, um determinado momento, teria de subir essa tonelagem por eixo? Primeiramente, boa tarde. Quero saudar o nosso presidente Wander Costa, que não mede esforços e comparece praticamente em todos os eventos NTC, Fenatran. Muito obrigado, presidente Wander. Parabéns aí com mais uma unidade do SESC-Senat, será inaugurada amanhã em Santa Catarina. Nós teremos nossa reunião da NTC de diretoria. Infelizmente, não vou poder comparecer e vamos sentir também a sua falta amanhã, porque com certeza vai estar lá em Santa Catarina inaugurando mais uma unidade do SESC-Senat. Agradecer aí e cumprimentar os nossos amigos aí, o Fred, o Marcelo, o Luiz, a Ana, né? E dizer a vocês o seguinte, o maior exemplo que nós temos é que quando foi feito a imigrantes, com os túneis para descer para Santos, e aumentou 208% no pedágio, quando inaugurou a imigrantes com os túneis. E o caminhão foi proibido de descer, porque não tem frenagem para descer com 50 toneladas, porque é uma rampa reta, né? Um negócio que vai embora, não tem decidão. E foi feito um estudo, inclusive agora o Taiguara conseguiu uma madrugada dessa descer, e fizeram um teste,
e não foi aprovado. Mas custou 208% a mais no pedágio, já naquela época, nós estamos falando aí de, eu acredito que uns quase 20 anos atrás. O Sindicato de Santos ganhou, teve empresa de Santos que ganhou, que não deveria pagar esse aumento de 208%, mas está sendo pago até hoje. Então, eu acho que a arrecadação dos pedágios mais caros do mundo hoje, que é o nosso aqui no nosso país, eu acho que 2 toneladas a mais não faz diferença, não. E, com certeza, os estudos da CNT lá com nossos técnicos, com certeza vai provar isso, que não vai fazer diferença, não. Porque se você pode passar com uma carreta de 70, hoje, esse 2 toneladas a mais, eu acho que não vai ter diferença. Isso aí está havendo, eu acredito que seja mais uma ciumeira aí do pessoal das concessionárias, né? Porque vai custar aí mais caro ter todo esse equipamentos para que o caminhão seja também pesado sem precisar estacionar, passa direto e é medido e é pesado. Tudo isso é investimento também, então tem um pouco aí uns debates, mas logo, logo tudo isso será certinho, vai ser aceito e não é que o governo está sendo bondoso, não. O governo ele precisa ser bondoso, mas ainda não está sendo, não. Inclusive com o DTE aí, que o nosso presidente Wander tem conduzido muito bem, nós sabemos que é para ser um documento único e até esse momento não é um documento único, por isso nós continuamos, foi entregue as nossas emendas lá no Congresso e vamos lutar por elas em defesa das nossas empresas. Falando nisso, do documento único, Wander, você que está aí, como é que você acha? Você tem um caminho rápido para isso ser efetivado, ser implementado, ou ainda vai demorar muito? Só voltando ao assunto do excesso de peso por eixo, interessante que, com a nova legislação, ninguém pode colocar nenhum quilo a mais, que o peso bruto é preservado. E se é multado, quem recebe não é a concessionária, é o governo. O governo está abrindo mão de multar. Onde é que está o prejuízo da concessionária se o dinheiro não vai para a caixa dela? Quem está abrindo mão de recursos é o governo federal. Mas vamos continuar com o estudo técnico. Documento único, eu fiquei estudando isso tem muito mesmo. Eu cheguei à conclusão, se me permite uma brincadeira, que é o único documento a ser criado. É mais um documento, só vão criar mais um documento. Então é único porque só criou um, porque não tem a previsão de tirar. Mas agora, até que, depois de muito discutir com eles estão vindo com a eliminação do CIOT. Então, agora, pelo menos, não está aumentando mais um documento, está trocando o CIOT pelo DTE. E vamos aguardar. Para ser o único documento no futuro, extremamente complexo, porque teria que ter uma reforma constitucional. Porque hoje o transporte de cargas ele é regido ele é tributado pelo ICMS, e quem tem competência para a legislação do ICMS é os governos estaduais. E os governos estaduais, nenhum deles manifestaram interesse em aderir ao DTE. A solução que propõe na reforma tributária, aproveitar que tem uma TEC, fazer com que o transporte rodoviário ele volte a ser tributado por um tributo federal. O Chico mais antigo deve lembrar do tempo do ISTR, do ITR, antes, que aí passa para a competência federal e pode colocar tudo dentro do DTE. Se alguém acredita numa reforma constitucional, nós podemos acreditar que um dia ele será único. Com a legislação vigente atualmente, onde tem 27 estados legislando sobre transporte de carga, é muito pouco provável que isso venha a acontecer. Mas temos que acreditar e trabalhar junto com o governo federal para evoluir, para que, pelo menos, todos os documentos federais eles sejam incorporados no DTE, o que já vai ser um grande avanço. Estou dizendo de AIT, de licença para transporte de produtos perigosos e outras coisas correlatas. Há muito caminho para evoluir. A ideia do DTE é uma ideia muito boa. A gente tem que trabalhar muito na melhoria da medida provisória e depois na regulamentação através de decretos federais. Nós tivemos aqui, Wander e Francisco, nós tivemos aqui uma conversa muito boa, o painel número 3 desse Fenatran Summit, em que a gente discutiu muito a questão de renovação de frota, em que tinha um ponto de vista
da Margarete Gandini, que você conhece bem, do Ministério da Economia, mostrando qual a evolução que tem esse projeto, que tem mais de 2 décadas. E, de outro lado, tinha o Fernando Simões mostrando um projeto, uma plataforma, um teste que ele quer fazer nos próximos meses, em que ele implanta, em realidade, o primeiro modelo de renovação de frota totalmente bancado pelo grupo dele, etc., etc. Você, Wander, como CNT, você tem participado das reuniões, ou o teu pessoal tem participado das reuniões junto com a Margarete? Vocês têm chegado a alguma conclusão de qual o melhor modelo para implementar isso, que não sai nunca? Temos participado, sim. O nosso diretor, Bruno Batista, tem participado nas reuniões e a gente defende que a renovação de frota ela tem que partir do básico, que se chama de renovação. Há que se incentivar a aquisição de veículos novos, mas com a indispensável retirada de veículos usados da atual frota. Nós temos que promover a retirada, o sucateamento, a reciclagem, que é o termo melhor usado, dos veículos mais antigos. Nós defendemos, além dessa linha junto com a Anfávia, uma outra linha, que seria passar por uma vistoria de poluentes dos veículos. Já oferecemos para o governo federal o nosso programa Despoluir, que é ramificado no Brasil inteiro, e para poder fazer a medição dos veículos poluentes, e aqueles que estiverem poluindo mais do que o índice tolerável, que eles fossem reencaminhados, orientados a fazer as manutenções preventivas para fazer a redução de emissão de poluentes. Com isso, a gente entende que estaria atendendo, ajudando o governo federal em atender um protocolo internacional de redução de emissão de poluentes. E outro ponto que a gente defende, no segundo passo, é que seja feita uma vistoria técnica onde fossem aferidos os itens de segurança dos veículos. E aqueles itens de segurança com dirigibilidade, como frenagem, aí você passa pela vistoria dos próprios pneus que estão dentro das especificações técnicas de segurança. E aquele veículo que não tivesse segurança, ele também seria encaminhado para reforma para poder fazer a segurança necessária. E se não tivesse possibilidade mais de ser recuperado, que ele fosse encaminhado para reciclagem. Entendemos que, nesse aspecto, nós conseguiríamos promover a retirada dos veículos poluentes e veículos inseguros, fazendo uma renovação de frota natural, melhorando a emissão de poluentes do Brasil, que nós precisamos muito atualmente, uma crítica que o mundo tem feito ao Brasil, e, simultaneamente, reduzindo o índice de acidentes, que é outro protocolo que o Brasil fez e que precisa de atender, comprovar e documentar que está tendo menos acidentes. Traduzindo, a gente precisava ter a famosa inspeção técnica veicular, que a gente sempre fala e acaba não fazendo, né? Agora, um detalhe, uma pergunta política, que para você, como mineiro, é interessante, porque mineiro ama política, né? E a maior parte dos mineiros que eu conheço gostam muito de política. A gente ouve, desde aquela famosa greve dos caminhoneiros, que a gente ouve a cada 30, 45 dias, que na semana que vem a gente vai ter outra greve. Quando não é na semana que vem, é no mês que vem. Afinal, vai ter essa greve em algum momento? Essa greve ficou para 23, o final de 22? O que vai acontecer? No seu entender, conhece bem esse meio. A gente vai ter greve? Muito pouco provável. Não tem nenhuma possibilidade de termos uma greve do transporte rodoviário de cargas no atual momento. Naquela ocasião, para poder entender aquela greve, a gente tem que verificar o momento político que estava vivendo naquele momento. Era uma época que a política do presidente Temer estava fragilizada por uma série de denúncias que ocorreu com relação à atividade dele junto com o grupo JBS. Então, houve um movimento de algumas lideranças dos caminhoneiros preocupados com a baixa remuneração de frete daquela ocasião e começaram a paralisar alguns pontos das estradas, de forma que fez com que paralisasse todo o Brasil. Por que eu toquei no momento de segurança? Porque, hoje em dia, o governo Bolsonaro é um governo mais forte nesse aspecto, e eles estão monitorando e acompanhando todos os movimentos lançados com paralisação, e tem uma
um controle sobre as forças policiais federais e uma orientação das polícias federais, rodoviária e polícia federal, de que, havendo algum início de paralisação, que seja respeitado o direito de greve, mas também que seja respeitado o direito de ir e vir. Significa que se alguém querer atravessar um caminhão na pista, ele vai ser educadamente convidado a retirar da pista e deixar que os outros transitem. Nesse ambiente, não existe a possibilidade de uma paralisação como aquela de 2018. Aconteceu no governo Bolsonaro e poderá acontecer alguns movimentos esparsos de curta duração. Aquelas pessoas que não estão satisfeitas podem parar, fazer uma greve e com essa atitude da polícia ordeira de cumprir o dever dela de garantir o direito de ir e vir de quem quiser fazer, deixar que aqueles transportadores possam conduzir o direito. No nosso meio de empresários, eu não tenho visto a intenção de ninguém fazer paralisação, até porque seria tido como holocausto, né? E só para ter uma ideia de números, da frota brasileira hoje, as empresas de transporte têm 1.400.000 veículos. Da frota de autônomo, é 880. Só que esses autônomos, boa parte deles trabalham para as empresas na condição de agregado. Então, só para poder fazer uma coisa, um modelo matemático, se 2/3 do Brasil quiser trabalhar, não vai paralisar o país. Seria muito menos do que isso. E mesmo entre os autônomos, não existe uma vontade de parar de toda a categoria. Existem alguns pontos isolados, alguns movimentos que eu tenho dito para o governo federal diversas vezes que, se ele garantir a segurança dos nossos motoristas, principalmente, que nas últimas greves sempre teve morte de 1 ou 2 motoristas, se garantir a vida dos motoristas, se garantir a segurança do nosso patrimônio, eles podem ficar tranquilos que as empresas de transporte de carga garantem o abastecimento do Brasil, evitando novas paralisações. Um detalhe, Francisco, fazendo uma pergunta para você. Eu ouço, desde que eu comecei na Transporte Moderno, lá atrás, há muitos anos atrás, algumas décadas. Faz tempo, hein? Faz tempo, hein? Faz tempo. Só para ter uma ideia, Transporte Moderno já tem quase 60 anos. Né? É a minha idade. Então, é coisa antiga. Eu ouvi falar lá atrás, né? E participei de um negócio chamado Primeiro CONET. Desde então, se estuda tabela de frete, tabela de frete, tabela de frete. Uma pergunta. A tabela de frete, ela é uma referência, ela é praticada ou ela é praticada com X% de desconto, dependendo da transportadora? Como é que ficou? Porque o estudo é bem feito. Eu tenho bons amigos, Neuto Gonçalves dos Reis, foi um dos idealizadores disso. Eu tenho muita gente séria que trabalhou fazendo isso. A pergunta, as transportadoras respeitam a tabela de fretes ou ela é uma mera referência? Não, ela é realmente, você mesmo já respondeu a pergunta, ela é uma referência. Nós não temos tabela de frete, nós temos o custo mínimo de frete, né? Nosso, né? É feito os custos mensais, aí conforme vai aumentando, sobe o pneu, sobe o diesel, que sobe todo dia, né? E a gente vai fazendo os reajustes, e isso é uma mera indicação, não tem obrigação nenhuma de respeitar, ninguém respeita, e eu não acredito, praticamente isso aí é só um horizonte para as empresas tomarem as suas decisões em cima dos custos, aí não tem nada a ver com tabela nenhuma, não, nós não temos tabelamento nenhum, só temos o custo do transporte mesmo. Tá? Mas gostei desse muito tempo atrás aí, até bom saudar e mandar um grande abraço ao Neuto, que foi um grande técnico da NTC na área, né, do CONET, né? E, aliás, você, há algum tempo eu não te vejo nos CONETs, né? Mas você está convidado agora, o CONET vai ser virtual, mas será no dia 5 de agosto, em Belo Horizonte. Já era para ter sido o ano passado em agosto, era para ter sido agora em fevereiro, e ficou para agosto agora. Queríamos fazer presencialmente, mas vai ser impossível. Vamos só a diretoria da NTC para lá, juntar lá com a CNT, Federação de Minas e o Sindicato de Minas de Belo Horizonte, né?
para fazermos pessoalmente de lá, e os demais vão acompanhar e fazer virtual junto com a gente, tá ok? Gente, o tempo da gente está chegando ao fim, Passa mas rápido, né? passa bem rápido, mas eu tenho absoluta certeza que o Marcelo tem pergunta aí. Hã? Então, Marcelo, eu acho que tem alguma coisa de boas perguntas aí para dar uma encerrada. Não, eu queria perguntar ao Wander um pouco. Eu sei que esse é um tema extremamente importante para a CNT, para o sistema CNT, a questão do treinamento de motoristas. Eu queria que você falasse um pouco a esse respeito, Wander, principalmente a questão dos simuladores, né? E também um pouco sobre se vocês têm a percepção que as mulheres também estão assumindo o volante dos caminhões no Brasil. Obrigado, Marcelo. O treinamento de motoristas é o carro-chefe do nosso sistema SESC-SENAC. É uma preocupação grande, porque entendemos que isso vai trazer segurança e vai poder até melhorar numa grande, antiga reivindicação dos transportadores, que é melhorar a imagem do caminhão nas estradas. E entendemos que, para melhorar a imagem, tem que ensinar o motorista a ter uma condução educada, uma condução defensiva. Ele, que é um motorista profissional, ele tem que servir de exemplo para os outros usuários. Então, dentro das nossas salas de aula, eles são treinados a dirigir primeiro com segurança, depois com economia e também, ao fim, com cordialidade. Se você ser cordial no trânsito, faz com que o trânsito fique mais gostoso, mais ameno e menos selvagem. E o papel de ser cortês, no nosso entendimento, cabe principalmente ao motorista profissional, que é a pessoa mais qualificada para dirigir o veículo. Com relação à entrada de mulheres, é crescente. A gente tem visto cada vez mais mulheres dirigindo caminhões. Antigamente tinha uma barreira dita como física para poder a mulher conseguir dirigir um caminhão, porque era difícil, desconfortável, pesado. Por diversas vezes perguntavam como é que ela ia trocar um pneu de caminhão. Hoje a tecnologia eliminou tudo isso. Hoje os caminhões são confortáveis, é uma direção muito amigável e temos diversas empresas com portas abertas para profissional do sexo feminino entrar e dirigir. Serão todas muito bem-vindas. A experiência que temos, eu já tive na minha própria empresa, elas têm faz com que a condução seja mais amena, que tenha menos acidentes e até mesmo por ocasião de fazer as entregas, tem a forma mais educada de tratar com os nossos clientes. Então, o transporte de cargas está com as portas das nossas gabinas abertas para toda profissional. E o SESC-SENAC está aguardando para qualificar naquilo que for necessário para trazer uma profissional eficiente e dedicada. Ainda aproveitando o gancho, falando dos motoristas, vocês monitoram a questão dos pontos de paradas obrigatórias, né, para os motoristas cumprirem o tempo de descanso, e essa questão também de preservar um pouco mais a segurança dos caminhões, dos caminhoneiros nas estradas, Wander? Sim, temos acompanhado e já é uma vitória do setor que é consenso dentro da NTT e do Ministério da Infraestrutura que as novas concessões já vai ter a obrigação de ter os pontos de paradas, garantindo principalmente isso que você falou, a segurança e a condição de dignidade do motorista. Ele precisa ter um ambiente onde ele possa fazer as suas higienes pessoais, tomar seu banho, uma alimentação de forma digna e também ter a segurança de que não vai ser roubado durante o seu tempo de repouso. Isso já é fato concreto nas futuras concessões. Nós temos uma máxima de sempre defender o cumprimento de contratos, então não podemos colocar isso de forma impositiva naquelas que já foram concessionadas, mas conversamos também com essas, através da BCR, para que ela faça de forma, com aditivo contratual, de forma espontânea, oferecer a segurança para os motoristas e tem tido bons resultados. Eles calculam o custo de fazer um ponto de parada e isso aí, em cima do valor do pedágio, é um custo residual. O mais caro para construir o ponto de parada é o terreno. E se a União oferecer para poder construirmos os pontos de paradas na área privativa da União, toda rodovia tem uma margem que não pode ser construída, já é da União, vai ser um custo muito baixo que pode ser absorvido pelas concessionárias. Estamos conversando para poder oferecer nesses pontos de paradas
o apoio do SESC-Senac, muito provavelmente vamos colocar uma unidade para dar assistência ao motorista durante o descanso e, por que não, também fazer a reciclagem do motorista enquanto ele está descansando. Gostaria agora de começar o encerramento deste evento, desses 2 dias de evento. Foram 4 painéis. Eu acho que a gente discutiu muita coisa de interesse do transporte rodoviário de cargas. E eu acho que agora seria interessante a gente passar a palavra ao Francisco, presidente da NTC, para, de alguma maneira, dar as palavras dele de encerramento. Realmente estou muito feliz, Marcelo, o Luiz e a Ana, que organizaram esse evento, e demais pessoas que ficam nos bastidores lá trabalhando, né? Para que ocorra tudo bem. E vocês estão de parabéns pelo trabalho. Está lançado o Rota Digital Fenatran, né? E vamos agora sentarmos e a RUID e a NTC e ver os próximos passos e ver se a gente faz uma eternidade disso daqui para frente, porque está difícil de ser pessoalmente realmente. Mas eu não posso deixar de registrar e agradecer o carinho que cada um teve na participação desse primeiro evento da Rota Digital. Foram nossos amigos Urubatã Low, o Luiz Carlos Anfávia, o presidente da Anfávia, a Margarete Gandini, o Fernando Simões, o nosso presidente Vander, né? Então, eu acho que foi um sucesso e esperamos o próximo evento. Um grande abraço a todos e uma boa tarde. Uma boa tarde a todos vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado pela participação dos internautas que acompanharam o tempo inteiro, inclusive fornecendo perguntas para a gente. E eu acredito que, mais do que nunca, a iniciativa de transformar a Fenatran de um evento bienal em realidade de um evento, de vários eventos que vão estar em contato com o público que ama e frequenta a Fenatran, a famosa Feira Nacional de Transportes, uma das maiores feiras de veículos comerciais do mundo, e todo mundo sempre esquece disso. Não é uma feirinha, é apenas a 2ª ou 3ª maior feira de transportes do mundo. Ou seja, não é uma coisa pequenininha, é uma coisa gigantesca, aonde os expositores, com certeza, têm um faturamento de venda, por exemplo, caminhões. Já teve produtor de caminhão que fechou 9 meses de produção em apenas uma Fenatran. Só que agora o canal de negócio está aberto todos os dias. O canal de negócios não abre apenas 5 dias a cada 2 anos. O canal de negócios está aberto toda semana. Mais uma vez, Vander, agradeço muito sua presença, sua participação e agradeço principalmente todo o apoio. Eu sou apaixonado pelas questões de segurança, apaixonado pelo apoio que você tem dado, firme, a toda essa questão de fazer com que a gente consiga cumprir as difíceis metas nesse país chamado Brasil, da ONU, da década de segurança. Na primeira a gente ainda não ganhou, mas já teve uma boa redução. Vamos ver se na 2ª década a gente consegue, enfim, cumprir as metas que a gente se propôs a cumprir para desaparecer com essa doença chamada excesso de acidentes, excesso de mortes, excesso de feridos e um prejuízo humano, social e econômico imensurável. Mais uma vez, senhoras e senhores internautas e participantes, agradeço e muito a participação de todos vocês. Obrigado mesmo, uma boa tarde.